RCA Recomeçar com Alma. Um programa com a autoria e apresentação de Pedro Silva. Aos domingos, às 14 horas. Ora viva, boa tarde, caros amigos e ouvintes. Bem-vindos ao Recomeçar com Alma, nesta tarde de domingo. Hoje não temos nenhum convidado, temos sim notícias positivas, boas notícias, para, como já sabem, e falamos todos os domingos, para começarmos a treinar, a desintonizar com as menos boas que nos enchem os telejornais no dia-a-dia e que não nos tornam mais ricos em termos de felicidade, não contribuem nada para a nossa felicidade. É bom estarmos atualizados, é um facto, mas estarmos constantemente a ver as mesmas coisas e ouvir os mesmos assuntos, bom, isso já não é muito saudável, mas cada um é livre de escolher. Portanto, este programa agora também tem esta faceta de incentivar as pessoas a sintonizarem com as coisas que de bom ocorrem no mundo. E vamos começar hoje aqui o nosso Recomeçar com Alma, com uma notícia que diz que os reclusos de uma prisão em Cabo Verde escrevem livro de contos e reflexões. 47 reclusos da cadeia central da capital cabo-verdiana contam a verdadeira história no primeiro livro escrito numa prisão em Cabo Verde, iniciativa que juntou contos e reflexões e despertou em alguns desejo de se tornarem escritores. A obra, intitulada Vozes Falam por Trás das Grades, reúne textos produzidos no âmbito de um projeto que pretende dar voz às pessoas privadas de liberdade e promover a sua reintegração social. Foi uma surpresa para nós reclusos. Encaramos isso com confiança e naturalidade e acreditamos que éramos capazes de dar o nosso contributo de uma forma positiva, disse a lusa Nixon Tavares, 34 anos, no pátio da prisão, onde cumpre 9 anos de reclusão e está há poucos meses de sair. Nixon decidiu escrever sobre o seu último dia em liberdade, um momento que descreve como o mais marcante da sua vida. Resumi um bocado dos crimes que cometi e que me fizeram estar cá. Foi o dia mais marcante porque foi a última conversa que tive com a minha família, explica. A escrita tornou-se um processo de reflexão e libertação emocional para este recluso. Este projeto mudou muito a minha forma de encarar a vida. Hoje sou capaz de expressar através da escrita. Foi como uma semente plantada em mim que hoje está a dar frutos, porque já tenho 10 títulos de livros e 3 já estão prontos, afirma, acrescentando que pretende publicar as obras quando saírem em liberdade. A reação da mãe foi um dos momentos mais marcantes. Ela chegou a chorar e disse-me que hoje sente algo por mim que há muito tempo não sentia, que sente orgulho de mim, conta, apontando que o seu desejo é ser escritor e reconhecido internacionalmente. Entre os participantes está também a portuguesa Ana Rita Lopes, 45 anos, que cumpre 3 anos de prisão e relata uma vida marcada por episódios de violência e mudanças de percurso. Quando me falaram do projeto, onde nós podíamos finalmente contar a nossa história, sem filtros, eu achei importante porque normalmente a sociedade nos condena, coloca-nos rótulos. Então eu decidi participar porque podia dar o meu relato, tal como a moeda tem 2 faces. A primeira face já tinha aparecido, que é que aparece no Facebook e na televisão. E eu finalmente ia ter a oportunidade de contar a história por trás das grades, que é a verdadeira história, disse. A reclusa considera a participação a experiência mais enriquecedora e de maiores aprendizagens da sua vida. Cresci numa família com berço quase de ouro e, conhecendo as más pessoas, acabei por entrar em caminhos que me eram desconhecidos, mas que eu quis entrar, conta, relatando episódios de violência,
perseguições e fuga com os filhos. Licenciada em letras, afirma que sempre sonhava escrever um livro e a prisão acabou por lhe proporcionar essa oportunidade, tendo já uma obra própria pronta para publicar. Hoje posso morrer feliz. O livro chama-se Uma Mulher Presa em São Martinho, com 155 páginas. Clayton Costa, 33 anos, cumpre pena há 6 anos e refere que o processo da escrita o levou a revisitar o passado. Estive envolvido com droga, com bebida. Não foi fácil. Mas agora eu quero mudar porque escrevo todos os dias, disse, relatando que aprendeu a ler e escrever na prisão e vai continuar após sair em liberdade com projetos ligados ao seu bairro e às crianças. Michel Veiga, 32 anos, refere que a motivação foi contar a sua própria história. Eu fazia letras de música, mas um livro nunca, refere, realçando que a participação abriu novas perspectivas para continuar a escrever. A coordenadora do projeto, Lena Marçal, explica que a iniciativa começou em 2021 e envolveu 47 participantes. Muitos não têm apoio dos pais. Outros perderam-se cedo, ficam ao cuidado de avós ou tios e acabam por entrar em percursos de crime, revela, acrescentando que a iniciativa permitiu mais convivência entre os participantes na cadeia e contribuiu para a sua reinserção social. Lena Marçal defende ainda a expansão do projeto a outras ilhas. A literatura e a escrita são uma arma muito poderosa e transformadora do ser humano, concluiu. O diretor-geral dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social, Odair Pedro, destaca no livro que se trata da primeira vez que reclusos registram em obra as suas trajetórias dentro e fora do sistema prisional. Segundo o responsável, o conteúdo poderá também contribuir para a definição de políticas públicas no setor e para a prevenção da criminalidade. Cabo Verde tem uma população prisional de cerca de 2.000 reclusos, sendo que a taxa de reincidência criminal é de 25%. Agora vamos passar a outra notícia, que diz assim: Arte e Moda. Exposição no Museu Gulbenkian junta 270 obras do Antigo Egito ao século XX. Quase 300 peças da Liga dos Campeões da Arte e da Moda, de artistas como Rubens e Rembrandt e criadores como Givenchy e Gu Pei, fazem parte da nova exposição temporária do Museu Carlos de Gulbenkian, em Lisboa. Arte e Moda, que abriu ao público, inclui 270 obras que vão do Antigo Egito ao século XX, entre pinturas, gravuras, porcelanas, tapeçarias e vestuário, colocando lado a lado peças da coleção Gulbenkian com outras de colecionadores particulares e entidades como o MUDE, Museu do Design, em Lisboa, o Museu do Traje de Madrid, os arquivos da Givenchy, a Fundação Asdin Alaya, em Paris, a Maison Gu Pei, de onde chegaram 6 peças diretamente da China, algumas das quais são mostradas ao público na Europa pela primeira vez. O comissionário da mostra, Eloy Martínez de la Pera Celada, disse aos jornalistas numa visita de imprensa que com arte e moda teve a oportunidade única de trabalhar a Liga dos Campeões da Arte e da Moda. Para o curador espanhol de arte, o maior desafio na preparação da exposição, que durou cerca de 5 anos, foi encontrar as 140 peças de alta costura que conseguem dar continuidade à história que se queria contar ao público. Tivemos de arranjar peças de moda ao nível das obras de arte, peças que pudessem dialogar com Rubens Carpaccio ou uma das mais belas máscaras egípcias de ouro de sempre, disse. Eloy Martínez de la Pera Celada salientou a grandiosidade das obras que compõem a coleção Gulbenkian, iniciada por um dos mais importantes colecionadores de beleza do século XX. Carlos de Gulbenkian não era apenas um colecionador, amava beleza e por isso a exposição é um tributo a este tipo de pessoas que colecionam as mais belas peças da humanidade
que agora estão em Lisboa, num dos mais belos museus do mundo, afirmou no início da visita de imprensa. Arte e moda está patente na galeria principal do edifício sede e faz a ponte entre o museu fechado e o que vai abrir, afirmou o ex-diretor do Museu Gulbenkian, António Filipe Pimentel, que ainda programou a exposição, recordando que este ano se celebra o 70º aniversário da Fundação Carlos de Gulbenkian. A zona que acolhe a exposição permanente do museu está encerrada para obras de requalificação, prevendo-se a sua reabertura para o próximo mês de julho, quando passam exatamente 70 anos sobre a constituição da Fundação, em 18 de julho de 1956. E que peças estão expostas? A exposição Arte e Moda, que evoca a organização da exposição permanente do museu, inicia-se com um vestido de alta costura da criadora chinesa Gu Pei, criado em 2006 com linho, seda, ouro, prata, metal, lantejoulas, cobre, cristais e strass, que foi colocado num manequim que ostenta na cabeça uma máscara funerária egípcia que data dos anos 300 a.C., o primeiro dos vários diálogos estéticos, conceptuais, emocionais e por vezes sociais que compõem a mostra. Eloy Martínez de la Pera Celada explicou que, com esta mostra, que conta várias histórias, quis-se prestar tributo a Carlos de Gulbenkian e a Nevart Essayan, a sua mulher, pessoas que viviam com estas peças na sua casa, que eram colecionadores de livros e revistas de moda. Não eram colecionadores falsos, eram pessoas que gostavam de moda, disse. A mostra inclui peças usadas por Nevart Essayan. Arte e moda serve também para mostrar que a alta costura esteve sempre na história da humanidade. Os desenhos que vemos nos sarcófagos dos faraós eram alta costura. Nefertiti é alta costura. Nos pequenos desenhos que vemos nas crateras gregas, vasos de cerâmica de grande porte, as deusas estão a usar alta costura. No 400, ou seja, no ano 1400 em Itália, que marca a primeira fase do Renascimento, é alta costura. Quando vemos os retratos na National Gallery de Londres, no Museu do Prado em Madrid, é alta costura. Não é só agora. Eles usavam e gostavam de moda em todas as civilizações, referiu o curador. Eloy Martínez de la Pera Celada que quer que quem visite a exposição perceba que milhões e milhões de pessoas antes adoraram o seu McQueen, o seu Balenciaga, que havia um Balenciaga no século XV e havia um Balenciaga e um McQueen no século II. O curador recordou também que, embora hoje em dia se fale da roupa sem género, ela já existia. O homem tem usado saias desde o início dos séculos. Não somos modernos ao falar de homens de saias. A exposição demonstra também que a moda não é só uma coisa de mulheres e que os homens já eram vanguardistas há 300 anos, quando usavam saltos altos e colãs. A arte e moda também mostra ao público que a moda foi essencial em revoluções sociais. Para a mulher ser moderna no século XX, não podia continuar com os corpetes usados no século XIX. A moda foi usada para empoderar a mulher no início do século XX e esta exposição fala sobre isso também, referiu. Para o curador, a pintura deve à moda a inspiração, mas a moda deve à pintura a permanência no tempo. São os quadros de Vittor Carpaccio, integrados na exposição, que mostram o que se vestia no século XIV em Florença, porque as peças foram desaparecendo por causa da umidade, de desastres naturais e através dos usos. As peças perfeitas são do século XVIII para a frente. Não há muita moda antes disso. Conhecemos a moda desses períodos graças à escultura, à pintura, às peças arqueológicas, à arte deco, salientou. O azul e branco das porcelanas e cerâmica islâmica, o dragão e a fênix, a cor preta, o design de tapeçarias, as filigranas, o Japão,
penas e símbolos do romântico são a temática que formam núcleos da mostra nos quais as peças de arte são postas em diálogo com as peças de vestuário. Ao longo do percurso, as obras destacam-se num espaço onde as paredes, o chão e o teto foram forrados a preto. O núcleo que encerra a mostra junta à pintura, o Espelho de Vênus, de Sir Edward Burne-Jones, que retrata Vênus e outras 9 mulheres, e 10 manequins nos quais são exibidos vestidos criados pelos designers que fizeram os melhores plissados do século XX, como se as figuras saíssem do quadro. A arte e moda integra peças de criadores de moda como Alexander McQueen, Gianni Versace, Thierry Mugler, Vivienne Westwood, Christian Dior, Asdin Alaya, Yohji Yamamoto, Hubert de Givenchy, Cristobal Balenciaga ou Issey Miyake, havendo também peças criadas por designers de moda portugueses como Miguel Vieira, Maria Gambina, José António Tenente e as duplas Storytellers e Alves Gonçalves. A mostra estará patente até 21 de junho, de segunda a sexta-feira entre as 10 e as 18 horas e aos sábados e domingos das 10 às 21 horas. O Museu Carlos de Gulbenkian encerra à terça-feira. Outra notícia, caros amigos e ouvintes. Madonna voltou ao palco no concerto de Sabrina Carpenter no Festival Coachella, nos Estados Unidos. A atuação aconteceu poucos dias depois da Madonna anunciar que vai lançar um novo álbum este ano. O encontro, testemunhado por cerca de 125 mil pessoas, foi o ponto alto da atuação de Sabrina Carpenter no segundo fim de semana da edição deste ano do Coachella. Madonna foi a grande surpresa num dos concertos mais aguardados do festival. Para além de interpretarem algumas das músicas mais icónicas de Madonna, a dupla aproveitou para mostrar uma música nova. Fará parte de um novo álbum que foi anunciado por Madonna. Será a continuação de um disco que a artista apresentou no Festival Coachella há precisamente 20 anos. Confessions on a Dance Floor Part 2 tem data de lançamento prevista para 3 de julho. Será o primeiro álbum da rainha da pop desde Madame X, editado há quase 7 anos, quando ainda vivia em Lisboa. Vamos agora passar para outra notícia também no âmbito musical. O cantor Fernando Daniel inaugurou o complexo na Gana, que inclui estudos de música e uma academia que irá disponibilizar bolsas de apoio a talentos sem recursos financeiros para estudar na área, resultado de um investimento de 2 milhões de euros. Quero ser o mais justo possível, citou. Disse. Enquanto eu me levantava cedo e ia a pé, alguns colegas chegavam de Porsche. Fernando Daniel cria escola justa para jovens talentos. O cantor Fernando Daniel inaugurou em Ovar o complexo na Gana que, tendo custado 2 milhões de euros, inclui estúdios de música em uma academia que disponibilizará bolsas de apoio a talentos sem recursos financeiros para prosseguirem estudos na área. O novo equipamento cultural do Distrito de Aveiro e a área metropolitana do Porto está instalado no edifício da antiga discoteca Pildrina, junto à praia do Furadouro, e abrange uma área com cerca de 1000 metros quadrados, pelos quais se distribuem 3 salas de aulas, 2 regis, uma sala de ensaios, outra com 100 metros quadrados para captação, uma vocal booth, um estúdio de vídeo, um ciclorama e uma tone library, assim como um bar interno, um lounge empresarial e sob marcação, um museu sobre o percurso do cantor e ainda uma loja com artigos associados à sua marca. Em declarações à Lusa, o cantor explica que o projeto começou a ser concebido durante a pandemia de Covid, quando percebeu que lhe seria vantajoso dispor de estúdios próprios, e realça que o conceito sempre previa uma escola com diferentes escalões de propinas como forma de responsabilidade social destinada a garantir a outros as condições de que ele próprio não beneficiou. Quando eu era miúdo, os meus pais não tinham muitas possibilidades
e não havia sequer a hipótese de eu aprender música numa escola. Portanto, aprendi no computador das minhas irmãs, um daqueles que ainda era de torre e lia disquetes. Vi coisas no YouTube, quando aquilo ainda era muito arcaico. Vi tutoriais e cantei em karaoke, vi como se tocava guitarra, piano, etc. e fui aprendendo. Recorda. A perseverança também foi essencial, só que Fernando Daniel confessa: deu para aprender aquilo com o que consegui construir a minha carreira, mas sinto uma lacuna na minha própria aprendizagem, porque há coisas em que os meus músicos são muito mais sábios e tenho esse handicap quando eles falam de coisas muito específicas. Isso faz-me pensar que a música é uma disciplina como qualquer outra e não deve ser por falta de meios dos pais que os filhos, a terem talento, devem deixar de aprender. Ao fim de alguns anos, a procurar uma colaboração com autarquias da zona, sem respostas concretas, o cantor decidiu avançar sozinho com um projeto que também visa descentralizar oportunidades. O edifício da antiga discoteca do Furadouro revelou-se o local adequado e o artista iniciou então a requalificação a expensas próprias, mas logo após os primeiros problemas no arranjo do telhado, percebeu que o investimento seria mais elevado do que previra. Recorreu assim a 15 empresas que atenuaram os custos da obra ao aceitarem ser suas parceiras mediante a oferta de materiais desde revestimentos cerâmicos e tintas até mobiliário e decoração. Serão essas e outras empresas a comparticipar também outras bolsas de estudo, além das 10 asseguradas pessoalmente por Fernando Daniel, que assumirá ainda o encargo com os professores dos beneficiários desses apoios e com os instrumentos a ceder-lhes a título de empréstimo. A escola na Gana também funcionará, contudo, em regime normal, com propina inteira, de acordo com uma lotação que será definida a partir de breves tempos, depois de abertas as inscrições para o próximo ano letivo. Na seleção dos alunos bolseiros, crianças, jovens ou adultos, influirá a análise da capacidade financeira do respectivo agregado familiar, o perfil psicológico de cada candidato e sempre como factor de desempate, em caso de limitação de vagas, o seu talento inato. Eu quero ser o mais justo possível, porque me lembro de andar na escola e haver miúdos com escalão igual ao meu, mas enquanto eu tinha que me levantar muito cedo e ia a pé, alguns deles chegavam de Porsche e tinham na mesma os livros de graça, conta o músico, garantindo: quero evitar esse tipo de coisas aqui. Fernando Daniel disse: houve uma situação menos boa, mas não retirei a imagem que tenho do Cristiano Ronaldo. Qualquer que seja a condição em que o estudante aceda à escola, certo é que o cantor propõe-se apoiá-lo no seu percurso, não só académico, mas também profissional, o que justifica, por exemplo, a componente museológica do complexo, que apresenta itens como o primeiro contrato assinado com a produtora do concurso televisivo The Voice, em todo o seu detalhe jurídico. Quanto ao nome desse novo equipamento cultural, Fernando Daniel diz que, apesar da grafia enquanto palavra única, a sua origem parte de duas palavras simples. Um dia deu-me na gana ter o meu próprio espaço, e foi assim. Gana significa querer, vontade, raça, e isso também caracteriza a forma como este estúdio nasceu. Caros amigos e ouvintes, hoje ficamos com algumas notícias positivas que vos deixo aqui nesta tarde de domingo para começarmos, então, de certa forma, não só com este conteúdo, com a informação que todos nós recebemos, mas também começarmos a treinar esta desintonia com as notícias menos boas, menos agradáveis, porque de uma forma muito subtil e não nos apercebendo deste
deste sistema que nós não vemos, mas de uma forma muito subtil, ao estarmos constantemente a ouvir e a ver notícias de teor mais baixo, mais negativo, aos poucos na nossa mente se vai aninhando e fazendo casa uma espécie de melancolia, uma espécie de tristeza, uma espécie de depressão, de pessimismo, que nos leva depois a olhar para o exterior, para o mundo, com um olhar cinzento escuro, e a vermos as coisas tristes, as coisas más, e afirmando que o mundo é este, isto não vai acabar bem, e outras coisas que nós afirmamos e mentalizamos. Portanto, ao sintonizar com todo este aspecto de notícias, estamos a entrar num mundo mais colorido, que está a progredir, está a aumentar, mas que é pouco noticiado ainda, e sintonizando com este mundo vamos começar então a ter uma visão mais abrangente, com mais esperança, com mais alegria, que de facto o mundo será melhor se nós o quisermos. Somos nós que teremos que fazer alguma coisa. O mundo em si, essa coisa vaga, não se modificará sozinho. Somos nós, os intervenientes, aqueles que iremos abraçar o mundo novo e pensar que mundo queremos deixar para as novas gerações. Olhar para trás e pensar, olha, ao menos fiz alguma coisa que contribuiu para um mundo melhor para aqueles que aí vêm, que vêm atrás, porque é importante não passarmos pela vida só a sobreviver, a fazer da vida uma rotina, algo chato, enfadonho, cumprir horários de segunda a sexta, ser os dias todos iguais, o sábado e o domingo também eles iguais aos outros sábados e aos outros domingos, mas começarmos a fazer algo diferente, a sairmos do comodismo, a irmos para o voluntariado. Tantas instituições de cariz solidário que estão a precisar, desde aqueles que ajudam os animais, desde aqueles que ajudam as pessoas, desde aquelas ligadas já à ecologia, tantas e tantas. É só procurar, todas a precisar de algo, e verão que esse trabalho não remunerado em termos materiais é extremamente gratificante em termos de sentimento, em termos de alegria. Portanto, é uma questão de todos nós experimentarmos. Caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, nesta tarde de domingo, o desejo de um resto dia para todos vós, porque para muitos amanhã é mais um dia de trabalho, e que esse mais um dia de trabalho não seja um pensamento triste, enfadonho. Não, ainda bem que tenho trabalho, porque há muita gente que não o tem. Portanto, também aprender a relativizar as coisas, a agradecer mais, porque quanto mais agradecemos, mais deixamos espaço mental em nós para recebermos. Gratidão é um ato de abertura ao belo, ao bom, ao bonito, enquanto que a reclamar, é clamar duas vezes. Se eu chamo aquilo que eu não gosto, e então se eu reclamo, chamo novamente, o que é que eu estou a chamar para mim? Estou a chamar coisas menos boas, não é? Então vamos agradecer, e agradecer por tudo, pela vida, por aquilo que nós temos, por aquilo que nós somos, e também por aquilo que nós não temos. Provavelmente não seria o melhor para as nossas necessidades. Portanto, relativizar cada vez mais os problemas. Há gente com problemas muito piores do que os nossos, e agradecer mais pela família, porque temos, e
mundo melhor, arregacemos as mangas para tal. Um grande abraço, aqui do Pedro Silva, e até ao próximo domingo. RCA Recomeçar com Alma. Um programa com a autoria e apresentação de Pedro Silva. Aos domingos, às 14 horas.